Salve, salve, família Elite Trader! Tudo bem com vocês? Galera, boa noite a todos. Espero que todo mundo esteja bem. E eu tenho que trazer aqui para vocês um comentando o pregão do que eu achei do mercado. Beleza? Então, qual foi a minha visão aí que eu tive? Então, uma maneira simples aí está seguindo o preço, eu vou estar passando aqui agora. Então, vamos lá começar pelo dólar, galera. Então, o que acontece? O dólar a gente tinha aqui uma LTA, onde ela foi rompida, certo? Formando um padrão de baixa, ok? E nesse meio período, temos esse topo e temos esse fundo. Ou seja, então eu não precisei deixar a LTA marcada, eu apenas apaguei. Sabendo que o preço, ele já tinha rompido o LTB, ó, rompeu o LTB, então deixou esse topinho aí bem próximo a esse aqui, certo? Ó, deixou esse fundo e temos esse fundinho aqui. Poderia ter marcado? Sim, mas como ele está dentro desse movimento, eu não preciso ficar se preocupando tanto, tá? Então o que aconteceu? Abriu com gap de alta, então eu já entendi que o preço ele está subindo, beleza? Então nessa mini tendência aqui, ó, já na abertura do dia, então a primeira operação de compra visível seria essa aqui. Por quê? Porque aqui ele já abriu rompendo o topo, tá? O movimento maior é de alta, já tinha acabado o pullback, já rompeu o topo, então você está aguardando a volta para realizar a operação. Tá? Então essa primeira operação aqui foi bacana. Segunda operação, essa venda aqui, tá, turma? Pô, mas acho como assim? Aí eu levei em consideração essa LTA aqui, ó. Tá? Você vê que bateu lá nas costas dela mais ou menos. Pum. E eu entrei vendido. Tá? Visualizando que ele poderia formar um topo mais baixo, vir romper fundo. Beleza? Isso aqui era apenas uma expectativa de preço. Como ele não realizou o que eu queria, que era vir buscar o fundo, então eu saí nos meus 10 pontos, perfeito? E aí segue o preço. E dentro aí, turma, o que acontece? O dólar ele ficou preso aí nesse range um certo período, tá? E foi escalando, né? Então ele foi subindo aí devagarzinho. Dá para realizar alguma operação por aqui? Eu não arriscaria. Por quê? Porque o preço está fraco. Por mais que ele esteja subindo, ele está fraco. Então a partir daqui já conseguimos marcar o quê? Uma tendência aí do dia, uma LTA. Então já sei que rompeu o topo, o preço está subindo. Eu vou dar preferências para compras, tá? Olha só outro detalhe. Posso marcar uma LTA aqui? Pode. Por quê? Porque o preço agora está seguindo essa tendência. Tranquilo? Ok. Então ele veio subindo, marcamos a LTA, tá? Padrão, turma. Como segue o preço? Para a gente saber a direção. Tá? Então rompeu a linha aqui, não rompeu os fundos, continuou subindo. Aí que tá. Aqui ficou bacana. Tá? Ficou bacana. Por quê? Porque ele aqui, ó, já rompeu o topo. Tá? Rompeu o topo, até então era falso rompimento. Quando ele rompeu essa máximazinha aqui, de fato rompeu o topo, esse topo aqui, então ele concretizou a movimentação maior, ele deu continuidade na pernada de alta, então veio buscar o alvo dele, os R$5. Cara, só bateu, turma, só bateu. Então aqui dá para visualizar? Daria, mas assim, pode contar um pouco com a sorte, tá? Às vezes não seria exatamente nesse ponto que ele ia segurar. Mas ele segurou bem de fato nos R$5, travou. Então apareceu aí esse candlezão, ele torna a voltar, para de romper topo e essa venda aqui foi maravilhosa. Tá bom, turma? Após isso, o preço ele ficou preso nesse range, ó, nesse topo, nessa máxima e nessa mínima. Né? Então o que você teria que fazer? Esperar romper ele para algum lugar. Ou entender essa micro movimentação que ele vem realizando dentro desse range, certo? Como por exemplo, ó, rompeu linha e tinha obrigação de buscar o topo, fez topo mais baixo. Opa, fundo mais alto, possa ser que ele dê continuidade nessa movimentação, ou seja, rompeu o topo aqui, né, e a gente apenas vai ajustar a LTA. Porém, não rompeu nesse topo, não rompeu nesse topo e está fazendo topo duplo. Qual a porcentagem que está acertar uma operação? 50%, 60%, tá? A operação aí se você estivesse bem ligado mesmo e ter pego essa venda. Beleza? Então aí quando rompeu o fundo, aí agora aqui ficou clara a movimentação.
daria o quê? Para a gente esperar ele acabar o pullback e entrar comprado, tá? Seria essa visão que todo mundo teria que estar tendo. Ou seja, o preço ele veio trabalhando, ó, pô, tá? Ó, olha que maravilha. Parou de romper fundo. Beleza, até aqui eu estou aguardando. Ainda não acabou a tendência, turma. Tá? Não acabou a tendência. Então parou de romper topo. Quando ele não rompe fundo, ele tem a obrigação de pelo menos romper esse topo. Não rompeu, então a operação de venda aqui é bacana, tá? Só que alvos curtos, tá, turma? Alvos curtos. Então ele veio, trabalhou, até que rompeu a LTB. Ou seja, ele parou de dar continuidade nessa movimentação. Então, podemos criar as expectativas que o preço ele possa voltar a fazer um fundo mais alto, entraremos comprado e alvo, topo. Lógico, rompendo esse topo seria o primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, tá bom? Então aí, essa operação de compra aqui foi bacana, foi dita, né, para quem estava prestando atenção nessa movimentação, ok? E aqui, tá? Fiz aí essa operação, beleza? Eu saí desse topo aqui. Tranquilo, turma? Então foi essa visão que eu tive no dólar, eu achei ele bem tranquilo, tá? Direcional. Por mais que no começo ele veio fazendo aí, né, uma movimentação muito curta que eu digo assim, não estava oscilando, né, fazendo um movimento bonito, maior, mais amplo, certo? Ele estava fazendo um movimento muito íngreme, então teria que tomar muito cuidado. Mas, entrando no ponto certo, tudo daria certo, certo? Então o dólar bateu aí, né, como a gente vem comentando aí com o pessoal lá da comunidade, o alvo era R$5 e chegou nos seus R$5. Fechou? Bom, já o índice, galera, após ele romper o fundo, foi lindo. Então aqui todas as operações possíveis que daria para realizar seriam operações de venda, tá? Por quê? Porque a partir do momento que ele rompe um fundo, você tem que dar preferência total, tá? Para vendas. Vamos lá, turma. Então tínhamos uma LTA aqui, onde ele rompeu a linha, não rompeu o fundo, porém fechou aí, né? Deixando o topo mais baixo. Então abriu com gap, já rompendo o fundo. Qual seria o próximo alvo dele? Esse. Próximo alvo dele? Esse. Tá? Então, olhando essa micro movimentação já aqui, ó, você já pode identificar que o preço está descendo, está indo para baixo. Então, ó, marcamos o topo, marcamos o fundo. E aí, galera, o que acontece? O preço veio trabalhando, ó, tá? Parou de romper fundo, faz o seu pullback, busca aí bem próximo aqui ao topinho deixado aí do dia, despenca. Aqui, galera, ficou mais claro. Por quê? Porque de novo rompeu mais um fundo. Então o preço aqui está total com força vendedora. Tá? E o que acontece? Mesma movimentação, caiu. Mesma movimentação, caiu. Tá? Tanto um quanto o outro foi falso rompimento de topo dentro dessa micro movimentação. Então as operações de venda aí bacana. Despencou, o que você vai fazer? Buscou o seu próximo alvo, ó. Beleza? Você entrou vendido, veio, rompeu o fundo, buscou o seu próximo alvo e ele ficou consolidado nesse certo período aqui. Então, nessa consolidação aqui, o que você levaria em conta aqui, turma? Você levaria em conta, tá? Esse topo e esse fundo, beleza? Então, enquanto ele estiver aqui, ó, lembre-se, ele está consolidado numa tendência de baixa. O preço ele caiu, está numa tendência de baixa, ele vai ficar consolidado aqui, ó, dentro da tendência de baixa, ou seja, dê preferência ao movimento de baixa. Show? Pô, falso rompimento de topo, venda, tá? E você vem trabalhando aqui, turma. Ah, mas eu não consegui pegar, né? Como é que eu pego esse tipo de operação? Não deu nem start aqui em cima. Aí vem entrar alguns critérios. Mas, se você identificar um falso rompimento de topo, ainda mais quando o candle só dá um candle assim e volta tudo, você pode saber que esse é um falso rompimento. Tranquilo? Então ele veio, tentou subir novamente, também não rompe nem a máxima desse candle, tá? E veio buscar a mínima. Dentro dessa mínima aqui, turma, aqui foi a experiência que, se você estivesse prestando atenção, creio, se você prestou atenção e pegou essa operação, tá? De parabéns, que aqui foi bacana. Olha só, ele veio, deixou esse topo mais baixo, ó, pô, e não rompeu o fundo. Dessa aqui, turma, dessas obrigações do preço que a gente vem aplicando e vem passando aqui para vocês, o que seria? Como ele não rompe fundo, ele vai buscar topo. Não rompeu o fundo,
Foi buscar, ó, não rompeu o topo. Aí aqui, negão, é venda, tá? Sempre visualizando aí essa movimentação maior também. Então aí caiu. Não pegou essa venda, aguardou a volta, venda no candle de start, novamente. Não pegou essa venda, vamos lá. Não pegou essa venda, ó, marca LTA, teste de fundo rompido, venda. Alvo. Tranquilo? Então, após ele ter rompido e continuar rompido fundo, ele veio formando um movimento mais limpo, um movimento mais tranquilo de se visualizar, que dá para a gente estar realizando as operações aí possíveis no dia. Tranquilo, turma? Então, galera, é isso que eu queria passar para vocês. Então, o índice aí segue na tendência zona de baixa, né? O preço está caindo forte, menos 2% hoje, o dólar está mais 2%. Então, um está andando ao contrário do outro, tá? Então, fique prestando bastante atenção nisso, certo? Então, se você gostou desse vídeo, galera, deixa aquele joinha. Se você tem interesse em fazer parte da nossa comunidade de traders, vou deixar o link aqui na descrição. Só você fazer parte, tá? Ter acesso a todo o refinamento, fora, né, os nossos salas ao vivo lá dentro. Fechou? Então, galera, um grande beijo, um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, comenta aí embaixo o que achou e tamo junto. Valeu? É nóis!